Hugo, primeira coisa que eu acho que é interessante falar é o que mudou na publicidade, o que mudou na comunicação entre empresa e cliente nos últimos anos, com redes sociais, com o smartphone, o que era feito antes, que não era feito agora, e o que é feito agora, que é imprescindível e não era feito antes. Eu tenho a impressão que antes de falar de plataforma, a gente tem que falar de comportamento. E, para mim, existe uma coisa muito simples que aconteceu, que gerou a mudança de comportamento de hoje. O rádio, ele surgiu há mais ou menos 105 anos. Quer dizer, 105 anos não é tanto tempo assim. Antes do rádio, a maior propaganda que existia, que se vendia sal, era o boca a boca. Então, o boca a boca sempre foi poderoso. Quando veio o rádio, ele começou a criar as celebridades. A partir do momento que você tem o poder de um microfone e a sua voz é passada para uma série de regiões, você ganha influência. Muito mais pelo peso de estar dentro de um veículo poderoso do que até mesmo pela consistência ou por um ponto de vista. Então, isso gerou um novo comportamento de um consumidor, que tem muito mais gente para seguir e muito mais cluster, e dificulta para as marcas. Como que é agora se comunicar com esse novo cliente, com esse canhão de informações, com tantos influenciadores, não é mais jornal, não é mais revista, não é mais televisão? Acho que eu diria que a primeira delas é a hierarquia, né, da informação. Então, se antes a gente se colocava num papel de falar de cima para baixo e as pessoas simplesmente terem que aceitar e ouvir o que a gente estava dizendo, agora a gente precisa se colocar numa posição de igual para igual. E quando você se coloca numa posição de igual para igual, acho que a primeira coisa que você precisa ter sempre em mente é qual é a relevância que você vai ter dentro daquela conversa. Né? Então, não é só mais passar uma informação, não é só mais escolher uma coisa que você quer dizer, mas construir aquela conversa do ponto de vista de quem vai ouvir, né? Do ponto de vista de quem vai escutar. Então, acho que a relevância do que você tem falado tem que ser muito bem pensada, né? Para poder você conseguir ter a atenção da outra pessoa. E a outra questão também é você se colocar numa postura muito mais de diálogo, né, do que simplesmente de você levantar uma bandeira e esperar que a pessoa escute e aceite do jeito que você está impondo. Então, fazer as escolhas do que dentro de uma marca faz sentido você falar. Sim, é uma realidade do que está acontecendo e sim, as pessoas estão ali falando sobre aquilo, mas talvez você, como marca, não tenha que falar, não tenha que entrar nessa conversa. Então, acho que também ter a capacidade de falar com essas escolhas, e acho que para as empresas lidar com a consequência disso também é um dos desafios grandes em como você transforma a própria estrutura da organização para lidar com aquilo, porque você para de conseguir controlar 100% do que está acontecendo, né? Eu acho que essa perda de controle é algo que, obviamente, para nós, como empresa, é uma dinâmica que a gente está aprendendo a lidar. As empresas entenderam como se comunicar com os clientes pelo Twitter? Quais são os desafios? O que você percebe nessa troca que poderia ser melhorada? A troca, ela tem que ser estabelecida com o consumidor hoje em dia, até pelo que o Hugo falou, porque a nossa vida mudou, né? Então, hoje, o canal que se estabelece com todo e qualquer tipo de plataforma, independente do Twitter, faz com que as marcas e qualquer empresa tenha que trabalhar para... Você saiu do balcão, né? Você não tem mais uma empresa onde você só espera o teu consumidor quando você está no balcão. Você tem, hoje, o teu consumidor o tempo inteiro te passando feedback. Agora, o Twitter é uma oportunidade de você estar com o teu consumidor e estabelecer uma conversa aberta, em tempo real, e de uma forma onde você receba feedbacks e insights para você mudar, inclusive, direcionamentos, não só de comunicação, mas de negócios. Na verdade, eu tenho a impressão de que o que eu sinto com a experiência prática de, há tanto tempo, viver esse mundo da tecnologia e o mundo da publicidade, o mundo da comunicação, eu particularmente vivi isso muito de perto, porque eu comecei como... Minha formação é de designer. Comecei como diretor de arte e vivi quase toda a minha carreira no desenvolvimento de software, desenvolvimento de tecnologia, e hoje atuo na área de negócios. E o que eu vejo é que fico impressionado com o quanto as pessoas acabam não conseguindo explorar as oportunidades da tecnologia e ficando só com os desafios, por uma característica do quanto elas se fecham em silos. Eu vou falar uma coisa, eu acho que tem, sem fazer a menor demagogia, porque vai soar como demagogia, mas, por exemplo, nessa mesa aqui, nós só temos uma mulher participando. O mundo não deu certo no comando dos homens.
É um bom ponto. Não, É um bom ponto. Não, obrigado, mas juro, gente, assim, não é campanha política, mas É um bom ponto. Eu também são acho. 7 bilhões e meio de pessoas no mundo, 2 bilhões e meio na pobreza, 2 bilhões sobrevivendo, e tem 3 bilhões aí que consomem. Desses 3 bilhões, quem consome mesmo deve girar em torno de 1 bilhão. No Brasil, por exemplo, nós temos só 889 mil pessoas que ganham, em média, R$27 mil. 889 mil pessoas. Então, o que acontece? Nós viemos de uma cultura onde o homem colocou o poder, o dinheiro, acima de qualquer coisa. E o homem tem essa dificuldade de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Isso é cientificamente provado. Então, eu acho que se a gente está indo para essa era multifacetada, multiplataforma, é mais do que justo de tentar uma nova opção. Aproveitando essa provocação, hoje um produto, uma propaganda, um serviço, ele está sendo pensado na mulher, está sendo pensado em novos mercados, em novos mercados, desculpa, em novas, enfim, definições até mesmo de gênero. A gente está tendo toda uma mudança mesmo comportamental aqui no Brasil e no mundo. O quanto desse tipo de coisa, o quanto disso é uma barreira, o quanto disso está realmente sendo feito. E aí também já entra na questão da tecnologia, quanto a tecnologia consegue identificar esse novo comportamento, né? Posso responder? Acho que essa é uma conversa que a gente tem muito em escola, assim. Eu não sei se todo mundo tem acompanhado o que a gente tem feito nos últimos anos, mas eu acho que justamente entender o papel de todo mundo na sociedade, principalmente da mulher, faz muita diferença, né? A gente trabalhou numa categoria que por muito tempo foi uma categoria muito sexista, né? Uma categoria que entendeu que apenas o homem era o bebedor da cerveja, e quando a gente para pensar e entende que, na verdade, mais da metade da população brasileira é mulher, né? A maior parte das responsáveis pelos lares no Brasil é mulher, e que a mulher hoje também é a maior representante de universitárias no Brasil, tipo, muda tudo, assim, né? Muda o jeito de você encarar até coisas que por muitos anos sempre foram destinadas puramente aos homens, assim. E eu acho que não é só sobre a mulher, né? Porque eu acho que esse é um outro assunto que eu acho importante falar, porque eu acho que não é só sobre a mulher ou o homem. Eu acho que hoje o grande ponto se é que sentir representado. Exatamente. Né? E essa representação não é binária desse jeito. Eu acho que ela é muito mais ampla. E eu acho que o desafio é exatamente como alcançar essa amplitude de... É sobre você falar do comportamento, do como aquela pessoa se sente, o que ela é. Eu acho que esse é muito mais... O desafio é muito mais revolucionário, talvez, do que só falar sobre homens e mulheres. Porque, no final do dia, a gente tem uma variedade... as pessoas se sentem, talvez... Eu mesma, como mulher, talvez... Tem um monte de coisa que eu não me sinto representada também, como se enxergam as mulheres. Inovação, ou principalmente... o Twitter sendo uma plataforma muito rica em eventos sociais. Então, a gente, como funcionário, a gente está lá no dia a dia vivendo aquelas coisas que acontecem e a gente sente isso. E o bacana do Twitter é você se sentir aceito. Então, é uma cultura muito rica a empresa. Eu quis fazer esse contraponto na hora, desculpa até te cortar, porque eu acho que é importante hoje, qualquer empresa que busca ser inovadora, é preciso você buscar primeiro ouvir os seus funcionários, e ouvir o seu funcionário significa abraçá-lo, aceitá-lo e ter uma cultura inovadora que busca uma cultura de aceitação também. E que mencionar esse ponto, a gente quando fala do mundo novo, a gente sempre fala muito dessa questão de quebra de atenção, pessoas conectadas, diálogo, mas tem uma outra variável nesse mundo novo também que a gente vive, que são as pessoas muito mais politizadas, né? Com muito mais complexidade nos seus pensamentos. Então, assim, hoje na escolha de qualquer produto, de serviço, além de elas buscarem que aquilo satisfaça uma necessidade específica, a análise e a avaliação vai além, assim, se conecta com o que eu acredito, se conecta com os meus valores, né? Então, por isso que nesse mundo que a gente sempre fala hoje, que a gente gosta muito de reduzir a chamar atenção na internet, chamar atenção no digital, mas, na verdade, assim, o grande desafio é você conseguir se conectar com a pessoa de um jeito mais holístico, né? Na hora que você ataca aquela crença mais essencial do cara, que ele tinha desde pequeno, que não entendia, aí fica mais fácil derrubar outras, sabe assim? Então, já vai dar logo naqueles aspectos mais essenciais, aí talvez você perceba que teu produto precisa mudar, que tua empresa precisa mudar, que você precisa mudar. E, Fábio, até pegando carona nisso também, como que a tecnologia pode ajudar isso? Porque
os estereótipos eles estão acabando. O homem não é o homem mais forte que você vai fazer uma propaganda de um sapato deixando ele imponente. O homem pode ser sensível. A mulher não é aquela pessoa que só tem que agradar o homem. Não, ela vai ser uma executiva de sucesso, ela vai ter mais sucesso em casa do que o próprio marido. Aí você tem a questão de trans, você tem a questão de gay, você tem a questão de tudo isso. Os dados eles ajudam nisso? Você consegue entender comportamento através da tecnologia? Cara, eu acho que assim, dados e tecnologia ajudam em tudo hoje. Para mim, assim, eu brinco às vezes na empresa, eu falo assim, marketing digital e noções de desenvolvimento de software devia ser ensinado na 5ª série, porque desde você ter uma banda, até ter um blog, até ter uma empresa, você ter noções de usar esse novo poderio de comunicação, esse microfone aberto a teu favor, é algo que acho que ninguém deveria abrir mão. Mas, por outro lado, eu não acho que a tecnologia e os dados tenham um papel fundamental nisso. Construção de marca e comunicação pressupõe você ter um posicionamento. E posicionamento significa você se posicionar sobre alguma coisa. E quando você faz isso, você está concordando muito com alguma coisa e deixando outras coisas de lado. E no mundo que a gente vive hoje, quando você faz isso, você vai estar aumentando a sua relação com um grupo de pessoas num nível de profundidade muito maior. Então, quando o Skol vai lá e se posiciona, quando o Skol vai lá e pede desculpas pelo tempo em que trabalhou a mulher de um jeito que hoje não nos representa mais. Quando a gente vai lá e se transforma na primeira marca de grande representatividade do país a patrocinar uma parada LGBTQ, a gente está construindo uma relação muito mais profunda com um grupo de pessoas que divide esses valores com a gente. Então, o nosso nível de preferência naquele grupo de pessoas e conexão emocional aumenta muito. Mas isso tem o outro lado, que é você justamente deixar e abrir mão daquele outro grupo de pessoas que não pensam igual a você. Então, isso significa posicionamento de marca. Sim, eu acho que o gancho da Ana foi muito feliz quando ela falou assim, uma coisa muito importante que eu acredito é que nem todo mundo precisa falar de tudo. Eu acho que as marcas precisam entender. É bom lembrar que uma marca ela representa, antes de mais nada, um produto ou serviço. Sem o produto ou serviço, não tem a marca. Então, se você é uma marca de automóvel, talvez você tenha que falar sobre sustentabilidade, sobre emissão de poluentes, sobre se existe efeito estufa ou não. Se você é uma marca de comida, talvez você vai ter que se posicionar em relação à alimentação saudável ou sobre o prazer e tudo mais. Mas quando você talvez você não precise falar sobre política. Então, acho que escolher esses posicionamentos, aqueles que sejam realmente genuínos, aquilo que você pode fazer diferença, é uma das, talvez, regrinhas que pode ajudar as marcas a evitarem tropeços nesse sentido. E eu acho que tem duas coisas aí. Eu acho que tem uma... porque, sim, o desafio das empresas e das marcas continua sendo crescer os seus negócios, como o Hugo falou. No final do dia, isso faz parte do jogo. E eu acho que tem dois benefícios aí. Acho que tem um desafio do lado das empresas, que é como você diversifica o seu portfólio e de marcas e se estabelece de uma forma que você consiga quase... ter produto para todo mundo, que é um pouco, posso falar da PepsiCo, a gente tem um portfólio que é super amplo, desde refrigerante até chás, até Quaker, até Quero Coco, até os salgadinhos. Então, acho que é como nem tudo vai agradar todo mundo. E eu acho que esse é o grande desafio, que é, efetivamente, se você quiser agradar todo mundo, eu acho que é a primeira lição do insucesso, porque, com certeza, você vai dar com a cara no muro. Então, acho que esse estabelecer esses segmentos é uma das coisas que você tem. E aí, obviamente, para você dar sustentabilidade para o seu negócio, você tem que garantir que você tem uma diversificação que consiga atender o máximo possível para esse crescimento acontecer. Qual é o papel do Twitter em toda essa discussão? Essa é aquela praça pública que a gente falou. Não, como que é a responsabilidade de uma rede social nesse mundo tão agressivo até que a gente está vivendo ultimamente? Não, eu acho que, para mim, é um encerramento perfeito aqui, porque, apesar de você ter esse universo polarizado, você falou os pontos exatamente que eu acredito. Você, sim, tem que fazer escolhas. Não adianta você ter só dados, como o Hugo falou, você tem que realmente ter os dados para ter uma leitura relevante, ter mensagens que conectem com o teu consumidor, fazer escolhas para, na hora certa, falar com o cara que você escolheu para a tua estratégia de negócio para vender mais no final do dia. Você vai vender mais tendo uma mensagem relevante, que vai ter escolhas, sim, que não sejam políticas, ou que sejam paixões, ou que sejam escolhas pessoais, mas que conectem com pessoas.
E por que o Twitter é a plataforma nisso tudo? Porque a gente é aberto. Então, as discussões elas podem acontecer de forma individual e única, porque o indivíduo ele fala com quem gosta daquilo que gosta também, daquilo que o outro também gosta. No Twitter, as pessoas se conectam conforme os seus interesses. A gente não é uma rede que só conecta a gente com gente que conhece. A gente conecta a gente com aquilo que a gente gosta. Mas espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei. Então, obrigado, Hugo, Daniel, Fábio, Cadu, Ana. E continue aqui com o evento.